3, vai. Fala aí, pessoal. Paulo Napoli aqui, o indicador, com mais uma edição do nosso programa, né? De novo. Vai, 1, 2, 3. Fala aí, pessoal. Paulo Napoli aqui, o indicador, com mais uma edição do nosso podcast Livro das Profissões, aqui na usinaria de São José do Rio Preto. E hoje eu estou recebendo um grande amigo, o Bruno Otero, corretor de imóveis, especialista na venda de imóveis na planta. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito Mano, obrigado muito pela obrigado presença. pelo convite, Paulo. Bruno, me conta como é que você entrou nesse universo profissional de corretor de imóveis. Rapaz, se eu te falar que eu sou um corretor da pandemia, Corretor da corretor pandemia. da pandemia, eu cheguei vindo para Rio Preto para casar. E era metalúrgico, não tinha nada a ver com comercial. 2015, aquela crise, pulei pro comercial e tive algumas etapas na vida aí do comercial, como telemarketing, consórcio, e enfim, veio a pandemia, encurtando o negócio. E eu vi lá um anúncio da MRV, contrata corretor de imóvel, profissão onde você consegue ganhar dinheiro e ter a liberdade de trabalhar eh, como você quiser, trabalhe sem chefe, e essas coisas aí me prenderam a atenção. E aí o Bruno foi lá, catou o currículo e mandei para a MRV. Me chamaram para uma entrevista onde tinha eu e mais 10. Acabou que desses 10, 9 passamos e fomos para distribuição de equipe, né, onde foi conhecido meu primeiro gerente no ramo de corretor, que foi o Caio, e comecei a fazer o trabalho de corretor, que é aquele trabalho que você sabe como que é o trabalho do corretor que vende o imóvel na planta ou Minha Casa Minha Vida. Lista de cliente encerrada, e você liga, o cara te atende, e aí você faz a oferta, e nisso, olha como é que foi engraçado, a minha primeira venda nessa lista aí, qual que era a chance de eu achar um amigo meu? Então, achei no meio dessa lista a esposa de um amigo meu, que a hora que ela me viu no WhatsApp, ele veio falar comigo e, pimba, 14 dias de profissão de corretor, fiz a primeira venda, o bichinho da comissão picou e eu não larguei mais. Aí sim, 14 dias. 14 dias. Mas, rapaz, me fala uma coisa, em plena pandemia, e perdão com o do trocadilho, né, Uhum. aquele pandemônio que foi tudo, como é que a pessoa o que que motivava a pessoa a comprar um imóvel na planta durante a pandemia? Paulo, quando eu cheguei na MRV, eh, o estoque era muito grande. A MRV ela trabalha hoje em Rio Preto com um estoque de mais ou menos 1000 apartamentos. E nisso tem o imóvel na planta que já acabou de lançar, que esse demora aí de 2 a 3 anos para ficar pronto, mas tem o imóvel na planta que está quase pronto. E na pandemia, eu não sei se você vai se recordar, mas o aluguel subiu muito alto. E todo mundo estava congelando. Quem tinha um carro financiado congelava a parcela, quem tinha um financiamento de imóvel congelava a parcela, quem tinha um consórcio estava congelando parcela. Só que o aluguel, a imobiliária não congelava, porque o dono do imóvel ele não tem como ele congelar, muitas vezes é uma renda que ele tem. Então o pessoal assustou muito com a questão do aluguel e falou: eu preciso comprar meu primeiro imóvel. E a MRV ela estava com alguns empreendimentos, na época, se eu não me engano, era o Rio Sela, e tinha um no Rio de Itália ali, se eu não me engano, no Rio Tanário, que estava perto de entrega. Então a gente pegava o cliente nisso. E sem contar que hoje o cliente, quando ele assina o financiamento bancário dele, logo ele já começa a pagar seguro-obra. Como estava a gente lá em pandemia, o cliente ele ativava o financiamento bancário dele, começava o seguro-obra, daí 20 dias ele ia na caixa e travava, porque estava na pandemia, estava liberado isso aí. Então foi um estalo que assim, foi uma situação onde eu peguei um caminho muito favorável para vender para esse cliente do primeiro imóvel. A urgência dele não ter que pagar aluguel, dele ter aonde morar, porque muitas vezes o aluguel estava batendo pesado na porta e a parcela estava menor, e também essa facilidade dele chegar e comprar e travar até o seguro-obra. Então, nessa brincadeira aí, eu fiz a primeira venda em 14 dias e depois lançamos um empreendimento com lazer completo, sacada na Zona Norte, foi sucesso de venda e o negócio foi andando, foi vendendo e não larguei mais. E deixa eu te perguntar uma coisa, que na verdade, eh, a ocasião
acabou, né, te apresentando oportunidades. Né. Exatamente. Agora, é importante lembrar que existe um preconceito com o corretor, né. E no teu caso ali, você era muito mais que um corretor, mas um consultor para ajudar o cliente a comprar da melhor forma possível para garantir a venda e também a tranquilidade dele, né. Exatamente isso, assim, esse preconceito que existe com o corretor, ele é um negócio, assim, eu até vi alguns artigos que corretor, há anos atrás, ele era o amigo de luxo da família. Ele era consultado tal como consultar um advogado, tal como consultar o médico. Então toda a família nobre no Brasil, até fora do Brasil, ela tinha o seu corretor. Só que a profissão que foi acontecendo é o seguinte: o corretor foi ganhando aquela fama de ser malandro, de ser velhaco, porque ele parou de se especializar. E é por isso que eu trago, você me perguntou aqui até até fora do ar da questão do nicho, você tá trabalhando com revenda também? Eu até trabalho, mas eu sou nichado no imóvel na planta, por quê? Porque eu tento ser a referência no que eu faço. Então, se eu vou trabalhar o imóvel na planta, primeiro imóvel, eu tenho que entender que muitas das vezes aquele cliente meu ali, ele não está comprando um imóvel, ele está comprando muitas vezes o primeiro e único imóvel da vida dele. Então você imagina se esse cara, nesse processo de compra, tem uma desilusão comigo. Ele vai pegar esse apartamento e ele vai morar a vida toda dele ali, e toda vez que ele tiver uma lembrança ruim do processo de compra, ele vai lembrar de mim. Então é a questão da gente se especializar mesmo, entender. Eu trabalho com o nicho do Minha Casa Minha Vida? Trabalho, mas também já trabalhei no nicho de imóvel para investimento, o pessoal que compra para vender lá na frente. Trabalhei com nicho de médio, alto, até o altíssimo padrão, então eu passei por tudo isso, mas sempre no empreendimento. E isso me trouxe um pouquinho dessa bagagem, aonde hoje eu já ocupei cargos de coordenador de vendas, na RNI, de supervisor de vendas na própria MRV, hoje sou gerente de parcerias na CITES. Então, quer dizer, eu sou um corretor que já ocupa uma posição corporativa dentro de consultora, mas não deixo de ser corretor de imóveis, porque é isso, é a essência do meu ser é isso aí. Entendi. Agora, então você acredita que 2 lados. Certo. Na verdade, a questão do preconceito é porque o cara acabou virando, fazendo de tudo um pouco e muitas vezes não fazia nada e ou arrumava rolo, né, o cara vem, fala com ele que ele faz um rolo ali, Aí pelo outro. exatamente, aí ele não é mais o corretor, ele vira o rolista. "Ah, eu tenho uma casa, porque eu quero saber de uma casa para alugar, procura o Bruno. Ah, mas eu vou vender uma casa, procura o Bruno". Não, você tem que ser especialista, você tem que saber de tudo um pouquinho, mas você tem que ser uma referência no que você faz. Porque senão, exemplo, eu tenho um amigo meu que ele começou em MRV, o Francisco, ele começou na MRV como corretor igual eu. Ganhou a grana dele, tudo, tal, mas se especializou em aluguel. Hoje, se você chegar em mim e falar assim: "Bruno, eu preciso alugar um apartamento". O primeiro contato que me vem na cabeça é passar o contato dele, porque eu sei que ele é bom no que ele faz. Uhum. Ele vai atender esse cliente, de forma que esse cliente vai ter uma excelência de atendimento, vai ter uma indicação e vai, falar bem. E aí vai muito do que você fala do indicador, você não indica coisa ruim, É verdade, é entendeu? verdade. Então o corretor de imóveis, às vezes, ficou meio que marginalizado por pessoas que entram e usam o título corretor de imóveis, mas na verdade não são nada. Ele pode até ter o Cresce, porque o Cresce hoje eu falo que é uma brincadeira, né, isso é uma coisa muito fácil de tirar. Acho que, sei lá, se eu der o Cresce para minha filha de 15 anos, ela não precisa nem estudar, ela passa na prova. Mas é muito por conta disso, por a profissão ser marginalizada, porque é uma profissão de fácil entrada, e a hora que a pessoa entra, pô, a gente já teve casos aí da pessoa usar o nome de uma construtora para falar que estava vendendo apartamento, pegar a entrada do cliente e sumir. Ave Maria. Então, você imagina, você mexer com o sonho, com a economia de uma pessoa. Uhum. Então é muito disso. Então, se você se blinda disso, se especializando, sendo referência, tendo prova social, cara, você vai se destacar no mercado. Eu tô no mercado há 6 anos, Paulo. O mercado imobiliário, ele mudou a minha vida. Eu vou te falar assim, eu estou rico, milionário? Não, mas o mercado imobiliário me tirou de um patamar aqui e me trouxe para um patamar acima. Hum. Ele tem os altos e baixos? Tem. Mas se eu tivesse continuado lá como supervisor de consórcio, talvez eu não teria alcançado coisas que eu alcancei na minha vida. Entendi. Agora uma coisa que é importante lembrar,
é que houve também uma mudança com relação ao mercado de corretores. O que eu quero dizer é, houve uma renovação, né, do perfil de corretor, Sim. né, e também, com essa renovação, pegou-se muita gente inexperiente de fato, que ainda estão perdidos aí procurando um lugar ao sol, né, diante de um mercado que oscila muito, de uma economia nossa também que a cada hora vem um pacote que muda todo o financiamento, que muda a taxa de juro, que muda uma série de coisas, Sim. que vira uma confusão. É, exatamente, mas assim, eu até vi hoje de manhã, não lembro quem que eu vi falando num vídeo no Instagram, que um cliente ele demora mais ou menos 18 meses para a tomada de decisão de comprar um imóvel, entre ele pensar em comprar e até a tomada de decisão da compra. E muitas das vezes é necessário você ter muita gente no mercado para fazer, o crivo desse cliente. Por quê? Porque assim, não necessariamente esse cliente ele vai passar pela mão de corretores bons. Mas uma hora, quando ele chega no corretor bom, talvez seja em curto prazo dele de 18 para 6 meses, entendeu? Uhum. Então assim, eu vejo que é necessário ter esse filtro de pessoas chegando na profissão, porque vai trazendo inovação. Se você é um pouco mais velho que eu, você vê o corretor de imóveis antes, ele não era aquele cara que aparecia num vídeo, que estava preocupado com a imagem dele, ele não era o cara lógico que o corretor ele sempre foi preocupado com a imagem, o bom corretor ele sempre andou bem vestido, sempre quis estar num bom carro, sempre teve essa imagem, mas eu digo a imagem dele mesmo perante a as mídias sociais e internet. E essa galera aqui que eu falo que é a galera da minha geração que veio para o mercado, trouxe isso. De ser o corretor mídia social, de ser o corretor 24 horas, de ser o corretor que se preocupa em levar a informação para o cliente também. Não só: "Ah, eu tenho um imóvel à venda". Antes você via um Instagram de corretor, quando começou era a foto do anúncio do imóvel e só a foto. Hoje não, hoje você pega o Instagram de corretor, se você vê o meu, parece uma coisa, assim, é uma coisa bem eclética, parece um circo, porque tem um memezinho, tem a piadinha, porque a gente usa uma coisa para chamar a atenção do cliente, para dar uma explicação, então Uhum. tem tudo isso. Então foi bom ter vindo essa geração, de corretores para o mercado, e é lógico que vai se fazendo um filtro. O mercado imobiliário ele não é fácil. Por quê? Porque uma comissão, muitas das vezes, é 2, 3 vezes o salário dessa pessoa que veio. Porque hoje a gente fala: "Pô, o um salário mínimo não sei quanto tá hoje, mas vamos supor um cara que trabalha num shopping hoje, ganha lá seus 3 conto, 3 conto e meio, 4. Hoje, se você faz a venda de um apartamento de R$ 200.000 trabalhando numa imobiliária meio a meio, você já ganha esses 4, 5 mil reais livre quase, Uhum. entendeu? Então muitas das vezes esses caras eles não vêm preparado para o que o corretor tem que enfrentar. Porque às vezes você faz 2, 3, 4 vendas seguidas, mas às vezes você fica sem fazer nenhuma. Eu passei por isso. Pois é. Eu passei por amargar um mês e pouco sem vender, e eu falo que hoje é princípio meu, eu preciso vender. Eu preciso vender não é para o meu bolso, é pra minha segurança emocional. Porque se você não vende, você diz: "Cara, o que que tá acontecendo?". Então é um mercado doloroso, ele vai filtrando as pessoas, mas eu conheço corretor que tem menos tempo de mercado que eu, menos idade que eu, que anda de Mercedes hoje. Uhum. Tem que ter também muita perseverança, né, porque é aquilo que você falou, muitas vezes o cara fica 1, 2 meses, aí a conta vai chegando, A conta né, e chega. aí a hora que a comissão vem, vai quase tudo e de repente sobra um pouquinho, ele já vai e gasta e compra alguma coisa, e aí depois ele pode passar por mais 2, 3 meses ali e amíngua, né, então administrar o recurso também é uma coisa que o corretor tem que prestar Ele atenção, né. precisa prestar atenção nisso, não é porque você fez um mês que arrebentou, que você vai, eh, arrebentar na no nos gastos. Lógico, muitas das vezes, se você entrou na profissão e não teve a felicidade que eu tive de vender em 14 dias, eu entrei sem reserva financeira, tá. Eu entrei Hum. com o acerto do trabalho que eu pedi demissão e mais nada. Eu pedi demissão, não foi nenhum acerto gigante. Se você não tem essa felicidade de vender rápido, a conta chega. E se você tiver família, se você tiver seus compromissos, o dinheiro ele não aceita desaforo, a gente sabe disso.
Então eu falo que a perseverança tem que ser o quê? Não tenta abraçar o mundo com as pernas. Se você chegou e o teu objetivo é fazer uma venda, foque em seu objetivo é fazer uma venda. De qual valor essa venda? Não interessa, você tem que sentir a venda, ter o merecimento da venda. Não importa se é um lote de 60.000 ou se é uma casa de meio milhão. Por quê? Porque isso vai te dar motivação para ir para a segunda. Só faz a segunda quem faz a primeira. Eu até brinco quando eu tive time de vendas, e comecei a bater um papo, isso na primeira imobiliária que eu fui gerente. E aí fui puxar a meta mensal com o pessoal. A gente tinha um lançamento de Minha Casa Minha Vida, e aí o primeiro corretor estava lá, tinha acabado de fazer o estágio do Cresce, eu falei para ele: "Brandon, quantas vendas você vai fazer esse mês?" Aí ele falou assim: "Ah, Bruno, acho que eu vou fazer umas 4 vendas." Falei: "Beleza, eu entendo que você veio de correspondente bancário, que você tem uma expertise até muito melhor do que a minha de financiamento caixa, mas para fazer a 4 vendas tem que fazer a primeira." Eu falei: "Vamos focar aqui que aqui nessa sala a gente tá em 10, se cada um fizer uma venda, a gente tem 10 vendas." Todo mundo vendeu e todo mundo pôs dinheiro no bolso. Então eu acho que para acontecer 3, 4 vendas, para você chegar no 15, 20, 30 mil reais, tem que sair a primeira. A gente não pode chegar no mercado querendo ser prepotente. Eu tô há 6 anos no mercado, eu sou um cara que eu sei que eu sou conhecido dentro do meu nicho, eu já fiz inúmeras coisas, já cheguei a vender, exemplo, do altíssimo padrão, 7 terrenos em 20 dias, terreno com ticket de 600 mil reais. Só que eu nunca vou ser prepotente de chegar num lugar e falar assim: "Esse mês eu vou ser o campeão de vendas", não, eu vou chegar e trabalhar para ser. E Uhum, se eu for, isso vai ser fruto do meu trabalho, entendeu? entendi. Então essa perseverança ela vem seguida de muita humildade. Corretor sapato alto não adianta. E deixa eu te perguntar uma coisa que é importante também. Eh, bom, você trabalha como corretor, é fato, mas você também, dá consultoria para corretores, é isso? Você dá como fala? Uma orientação profissional para que ele desenvolva também o trabalho no mercado? Eu tenho muito disso, Paulo. Eu sempre gostei, desde o meu tempo de escola, de compartilhar o que eu sei. E isso casou muito para mim no mercado imobiliário, porque nesses cargos que eu tive de gestão, foi sempre gestão de parceria. Quando você é gestor de uma imobiliária ou de uma house de vendas, é muito fácil. Você tem um time que te conhece, que talvez confie em você pelo cargo que você tem, que você está acima dele. Você é o chefe daquela pessoa. Uhum. Quando você é de parceria, não, você é parceiro do cara. Então eu tenho esse trabalho de ajudar, assim, e assim, não é uma coisa que eu divulgo com frequência, mas às vezes, o pessoal, no meu tempo de MRV, eu lembro que eu cheguei numa imobiliária e tinha um corretor que fazia 3 meses que não vendia. Aí eu catei, cheguei nele e falei: "Cara, vem cá, por que que você não tá vendendo?" "Ah, tá sempre batendo na trave, eu não tô conseguindo, fechar negócio, porque eu só pego cliente ruim, porque o cliente agenda visita comigo e não vai." Aí eu peguei e fiz um trabalho específico com esse cara. Falei: "Ó, vamos trabalhar o meu produto?" Falei: "Não sei se você conhece a MRV, mas o que você precisa entender aqui é vender uma visita." E falei: "Você vai aprender comigo." E aí fizemos o trabalho, fizemos corujão, consegui gerar um pouquinho de lead para ele, fui trabalhando a cabeça dele, até que ele levou um cliente com a documentação aprovada para mim. O que que faltava para esse cara? Ele fazia tudo perfeito, ele tinha um atendimento que era impecável. Ele, tipo, estava trabalhando o nosso produto, eu lembro que ele estava com o PDX novo, eu não sabia mexer do óculos de realidade Virtual. virtual, e ele já sabia, ele já dava aula. E ele fez toda a apresentação. Chegou na hora da mesa, ele não vendia, ele ficava procurando mais apresentações. Aí foi aonde eu entrei. Eu falei: "Gostou do apartamento? Gostei. As condições de pagamento são essa. Fica bom pra você? Ah, preciso que ajuste isso aqui, porque esse valor eu não tenho nesse mês." Ajustei. "Tá bom desse jeito? Tá bom. Então eu vou gerar o contrato, tô mandando no seu e-mail." Ok. A cliente viu o contrato, tal, pegou o boleto do ato, na época era R$ 500, o ato de Minha Casa Minha Vida geralmente ele é baixo, pagou. Aí ele virou pra mim e falou assim: "E agora?" Eu falei: "Agora você vendeu. Agora o cliente vai pra caixa, assina na caixa, MRV é rápido, assinou, deu a data de corte, o dinheiro tá na conta da imobiliária, você vendeu." Aí ele: "Nossa, mas eu não sabia que era fácil assim." Eu falei: "Cara, é só você trabalhar a sua dificuldade. Tua dificuldade é fechamento, Uhum. então fecha a venda."
Então eu tenho isso, então eu gosto de ajudar. Então, eu tô até lançando começando a fazer um trabalho específico para de fato ajudar corretores através do meu Instagram e tudo mais, mas eu sempre fiz isso paralelamente. Quando eu cheguei na RNI também, eh, peguei algumas imobiliárias que não conheciam o produto e eu sempre ia nesse tipo de corretor: "Cara, por que que você não tá vendendo? Me conta". "Ah, eu não tô vendendo, Bruno, porque não é meu nicho, Minha Casa Minha Vida". "Vem cá, vou te explicar como é que funciona". Pegava e mostrava o beabá para o cara de como que faz. Muitas das vezes o cara sabia muito mais do que eu de lidar com o cliente, de fazer o rapport, de entender o cliente, só não entendia de número. E às vezes o cara vai lá e faz 1, 2 vezes, o cara fica expert, porque ele vê que dá para ele ganhar dinheiro com aquilo, e ele passa a estudar financiamento. Então eu tenho essa linha aí que eu gosto de ajudar, assim, não só os corretores, mas hoje o corretor está na minha profissão, mas fiz isso muito no consórcio também, então, esse treinamento comercial aí eu gosto muito de fazer. E agora a pergunta que não quer calar, né. Quanto você ganha hoje? Mentira, né, é assim, ó, qual foi o maior perrengue que você passou até hoje como corretor? Maior perrengue, É, cara. aquele que fala: "Olha, foi complicado, quase desisti". Cara, quando eu cheguei na MRV, eu trabalhei como corretor mais ou menos 1 ano. Como eu tinha experiência de gestão, eles me colocaram como supervisor de contas, que fazia esse trabalho com as imobiliárias. Aí, Paulo, eu lembro que a minha comissão como corretor da MRV chegava a 1,7%. Como supervisor, ela caiu, porque a gente ganhava no volume. E eu lembro que eu fiz a primeira nota para uma imobiliária, a imobiliária ganhava 4. Aí eu falei assim: "Cara, o mesmo apartamento que eu ganhava 3, 4 mil, o cara tá ganhando 10". Eu falei: "Eu vou pra esse lado aí, esse lado aqui não tá com nada não". Cara, eu peguei, pedi demissão da MRV, me arrependo de ter pedido demissão naquela época, mas não me arrependo do que aconteceu pra frente, porque foi aprendizado. E fui trabalhar na imobiliária de um amigo meu. Cheguei lá, assumi a equipe de empreendimento como gerente e recebi meu acerto da MRV e tô lá. Só que eu não sabia que a MRV ela tinha uma vantagem, que a MRV ela assinava muito rápido com a Caixa. Então você vendia e, cara, 10, 15 dias a comissão estava na tua conta. Eu Uhum. comecei a vender alguns produtos que não tinham o know-how que tem uma MRV, que tem uma Tarraf, que tem uma Rodobens, que tem uma Cits, que é o que eu trabalho hoje. Comecei a vender uns produtos que estavam meio paralelos aqui em Rio Preto, né, que as consultoras foram até embora. E tô lá, pau, rachando de vender. Só que essa comissão não vem. E aí a comissão não vem, a conta chega, né. Tinha acabado de trocar de carro, cara, tinha co olha a doideira do Bruno, tinha comprado uma Tucson, cara, que bebe mais do que eu, Paulo. É. Tinha comprado uma Tucson. Minha esposa estava trabalhando em home office, tudo, mas tinha as crianças, estava em processo de guarda da minha filha, pagando advogado. Cara, estava um rolo a vida. E aí, o pessoal da imobiliária é muito amigo meu, né, até o João Batista, amigo mesmo, sabe, não é um cara que é só trabalho. Me fez alguns adiantamentos, mas assim, nada muito grande, porque também a imobiliária é pequena. Enfim, eu tô vendo a viola em caco, cara, tipo, eu nunca tinha atrasado conta, fazia muito tempo que eu não sabe quando você sai daquele patamar que você tá pagando tudo certinho, já vira rotina na tua vida você pagar, você para um pouquinho, sai com as crianças. Aí eu comecei a ver, comecei a me assustar, porque, cara, eu falei: "Pô, vou atrasar o meu aluguel esse mês". Mas enfim, veio um lançamento do Botanic, que foi um loteamento de altíssimo padrão. E eu vou te falar, Paulo, eu saí, assim, ó, do inferno ao céu em 20 dias. Mas foi uma coisa, cara, que, tipo assim, eu estava com a TV quebrada em casa nesse meio tempo dos 20 dias. No final dos 20 dias eu fui e comprei uma de, assim, de 42 polegadas à vista. Então, cara, foi um perrengue muito doido, porque eu tinha dinheiro pra receber e não recebia porque a consultora não repassava. E o que me salvou foi esse lançamento de alto padrão, que a imobiliária acreditou no lançamento, me deu os leads para trabalhar, e aí eu consegui desenvolver. Aí acho que foi 6 ou 7 vendas desse produto em 20 dias. E aí esse produto o que que ele era? Quem me pagava a comissão era o cliente, não era a consultora. O cliente pagava a comissão direto na conta da imobiliária e foi o que me resgatou.
Mas foi um perrengue que, tipo assim, eu não via perspectiva, porque o salário da minha esposa não ia dar pra pagar. E eu vou te falar um negócio pra você, o pior, eu comprei o carro e não comprei no meu nome ainda. Que beleza. Então você imagina que eu ia fuder com o nome de outra pessoa. Entendi. Agora, infelizmente, ele está chegando aqui ao final do nosso podcast e eu gostaria que você desse aí uma dica, aí um conselho, né, para quem está interessado em entrar no mercado, Claro. né, de corretor de imóveis, ou que está, mas está passando por alguma dificuldade, né, e que merece aí uma palavra tua, no sentido de orientar ou até de incentivar a continuar na carreira aí. Tá certo, linda. Bom, para você que está pensando em entrar no mercado imobiliário, vem. É um mercado de muita oportunidade, só que venha com essa palavra na sua cabeça: resiliência. Você vai passar por coisa difícil, mas quando você fizer a venda, eu falo que se você fizer a venda, e eu vou falar cerveja, porque eu gosto muito de tomar cerveja. A cerveja ela fica até mais doce quando é de uma comissão de primeira venda. E se você está no mercado imobiliário e está com dificuldade, cara, rever, eh, aonde que está errado, porque muitas das vezes você vai ter a solução dentro do teu CRM, dentro da tua carteira. Pensa no cliente, nunca pensa na venda. A venda é o fim é o fim do encontro de corretor e cliente. Então, é o que eu falo, tanto você que está vindo para o mercado ou que você que está, seja resiliente que isso vai o resultado ele vai acontecer. Tem altos e baixos, eu tive muito mais baixos do que alto, mas tenho certeza que essa profissão mudou a minha vida, vai mudar a vida de muita gente e vai levar a gente para patamares muito maiores. Bom, Bruno, muito obrigado por ter Eu que feito a agradeço, Paulo. referência, viu? Eu provavelmente eu vou chamar você para outros programas aqui, porque vale a pena a gente estar retornando e vendo como está o mercado, né? Ele está muito ágil, né? Se transforma a cada dia e eu tenho certeza que vão surgir coisas novas por aí, tá bom? Tá joia. Seja sempre muito bem-vindo, né? E obrigado pela presença. Eu que agradeço a parceria, meu querido. Pessoal, nosso livro das profissões vai ficando por aqui, tá? E logo, logo tem mais uma edição do nosso livro das profissões. Continua com a gente aqui na Usinaria. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.